Então hoje, né, galera, dia 28 de maio de 2020, aula para os meus alunos do terceiro ano do Colégio Estadual Jardim América. Na nossa última aula, nós falamos sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Ou seja, verificar quando 3 pontos estão alinhados, quando eles são colineares. Então, nós vimos que se nós tivermos 3 pontos, né, um ponto A de coordenada XA, YA, um ponto B de coordenadas XB, YB, e um ponto C de coordenadas XC, YC, nós vimos que se o determinante desses 3 pontos for igual a 0, então, ou se somente se, né, vale a ida e também vai valer a volta, A, B e C estão alinhados. Alinhados é a mesma coisa que colineares. Tá? Significa que pertencem à mesma reta. Isso são colineares. Então, eu quero colocar aqui para vocês esse exercício, que é um exercício de vestibular, que ele está falando o seguinte. Em um plano cartesiano, os pontos A, B e C são colineares. Ele já está afirmando que esses 3 pontos são colineares. Desse modo, qual é a distância entre os pontos B e C? Isso é uma questão de vestibular. Então, primeira coisa, eu preciso saber quem é o X. Eu só consigo fazer a distância do ponto B até o ponto C sabendo quem é o X. Porém, eu já sei que esses 3 pontos, eles são colineares. Se eles são colineares, significa que o determinante desses 3 pontos, ou seja, o determinante entre os pontos A, B e C, tem que ser 0. Aí eu ensinei vocês as variações para calcular esses determinantes. Eu falei que primeiro você tem que organizar os pontos que ele te deu, né? Esses pontos são menos 3 para x do A e menos 2 para y do A. 5 para x do B e 10 para y do B. X para o C, eu não sei quanto que é o que eu quero descobrir, eu preciso descobrir para depois saber a distância. E 4. Mas eu falei para vocês que determinante é um valor numérico que representa uma matriz quadrada. É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Aqui tem 3 linhas e apenas 2 colunas. Eu preciso de uma terceira coluna. Então, eu tenho que completar com o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. Pronto. Agora eu consigo calcular o determinante. Como que eu vou calcular esse determinante? Eu vou usar a regra de Sarri. A regra de Sarri é você pegar as 2 primeiras colunas e repetir elas aqui do lado. Ó. Menos 3, 5, chance. Menos 2, 10 e 4. Como ele me falou que esses 3 pontos estão alinhados, o determinante tem que ser 0. Aí, como que eu calculo esse determinante? Nós temos o que nós chamamos de diagonais principais. Isso é uma diagonal principal, isso é outra diagonal principal, e isso é outra diagonal principal. Você vai multiplicar esses valores. Menos 3 vezes 10, menos 30. Menos 30 vezes 1, menos 30. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes chance, menos 2 chance.
1 vezes 5, 5. 5 vezes 4, 20. Aí, nós vamos partir para as diagonais que a gente chama de secundárias. Nas diagonais secundárias, a gente viu que tem que trocar o sinal da operação. Então, olha aqui, ó. Nós vamos multiplicar do mesmo jeito. Só que nas secundárias, a gente troca o sinal. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 vezes 1, menos 10. Eu coloco mais 10. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 4, menos 12. Eu coloco mais 12. Opa. 1 vezes 10, 10. 10 vezes x, 10x. Eu coloco menos 10x. Pronto. E eu sei que esse determinante tem que ser igual a zero. Agora virou uma equaçãozinha normal, a gente soma x com x, quem não tem letra com quem não tem letra, e assim sucessivamente. Menos 2 chans com menos 10 chans dá menos 12 chans. Menos 30. Ó, 20 mais 10 é 30. Está. Cancela com esse menos 30 ali. Sobra 12 positivo. Igual a zero. Eu vou jogar o 12x para lá, tá? Só para não ter que multiplicar por menos 1. E vou escrever primeiro. É como se eu colocasse 12x tem que ser igual a 12. 12x igual a 12. A gente passa o 12 dividindo. 12 dividido por 12, 1. Então, eu encontrei que o meu x tem que ser 1. Porém, para eu não ter que ficar fazendo isso aqui toda hora, esse tanto de coisa, eu ensinei vocês um jeito mais rápido, não foi? Um jeito mais rápido para calcular isso aqui. O jeito mais rápido que eu ensinei vocês foi assim, ó. Você organiza os pontos. Menos 3, menos 2. 5 e 10. Chance 4. Aí você pega os que estão em cima, que você colocou primeiro, e repete embaixo. Como estão alinhados, o determinante tem que ser zero. Então, a gente vai lá e faz as multiplicações do mesmo jeito. Ó. Pá, pá, pá. Menos 3 vezes 10, menos 30. 5 vezes 4, 20 positivo. Observe que está aparecendo as mesmas coisas. Ó. Menos 30, 20 positivo. Chance vezes menos 2, menos 2 chance. Aqui, ó, menos 2 chance, aqui. Agora vem as secundárias e a gente não pode esquecer que tem que trocar o sinal. Pá, pá, pá. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Então, coloco mais 10. Aqui, ó, o mais 10. X vezes 10 dá 10x. Então, troco menos 10x. Tá aqui o menos 10x. E menos 3 vezes 4 dá menos 12. Eu troco o sinal mais 12. Tá aqui o mais 12. Pronto. Então, você escolhe o jeito que você achar melhor, tá? Eu já resolvi essa equação e a gente encontrou que o x é 1. Tá, então se ele tivesse perguntado, em um plano cartesiano, os pontos A, B e C são colineares. Qual é o valor de x? 1. X igual a 1. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou a distância do ponto B até o ponto C. Então, o ponto B, ele tem coordenadas 5 e 10. O ponto C, ele tem coordenadas x, que eu encontrei que é 1 positivo, e 4. Pronto. Então, agora nós vamos fazer o cálculo da distância entre esses dois pontos. E aí você tem todas aquelas formas que eu já te ensinei. Você pode usar a fórmula ou não. Eu vou pelo raciocínio. Então, qual que é a distância? Do 5 para o 1, eu andei 4. 4 ao quadrado. Mais, do 10 para o 4, eu andei 6. 6 ao quadrado.
4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 6 mais 16, né? Desculpa. 16 mais 36, 52. Então, a gente passa para lá a raiz quadrada de 52. Só que 52 não tem raiz exata. Aí eu falei para vocês, todas as vezes que não tiver raiz exata, nós vamos ter que fatorar. Então, por 2, 52 dividido por 2, 26. Por 2, 13. Por 13, dá 1. Como é raiz quadrada, eu falei para vocês que nós temos que agrupar de 2 em 2. Pá, pá. Então, ficaria 2 ao quadrado vezes 13. Então, isso aqui é como se eu tivesse raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13. Quem está ao quadrado vai para fora. Então, fica 2 e o 13 fica lá dentro. 2 raiz de 13. Então, letra A seria a nossa resposta. 2 raiz de 13. Então, observe que esse exercício de vestibular, ele já misturou duas coisas. Ele misturou a condição de alinhamento de 3 pontos e determinante. Desculpa, e distância entre 2 pontos. Falei errado. Agora, eu queria induzir vocês a um pensamento. Se nós calcularmos o determinante, vou fazer o seguinte, eu vou escrever, que acho que vai ficar melhor. Sejam os pontos A de coordenadas XA, YA, B de coordenadas XB, YB e C de coordenadas XC, YC. O que você acha que significa se o determinante desses três pontos for diferente de 0? Diferente, tá? Diferente. Deixa eu colocar aqui, É porque não tem o diferente aqui no teclado. Se for diferente de 0, o que você acha que significa? Se é igual a 0, nós sabemos que esses três pontos estão alinhados. E se não der 0? Está desalinhado. Exatamente. Então, se o determinante de A, B e C for diferente de 0, significa que os pontos A, B e C não estão alinhados. Se eu pego 3 pontos que não estão alinhados, o que eles formam? Uma parábola? Pode ser. Mas eu estou pensando em termos de figura. Que figura forma? Se eu tenho 3 pontos alinhados, isso forma uma figura.
Isso forma uma reta. E 3 pontos que não estão alinhados. O que você acha que forma? Um triângulo. Um triângulo. Então, se o determinante for diferente de zero, significa que os pontos não estão alinhados. Se os pontos não estão alinhados, significa que os pontos não estão alinhados. Logo, os pontos A, B e C serão vértices de um triângulo. Cuja área será a metade do módulo do determinante de A, B e C. Entendi nada, professor? De novo, vou fazer um desenho para você ver, ó. Pra você entender melhor. Imagina aqui, ó, eu tenho o eixo Y, o eixo X, e nesse plano eu tenho 3 pontos que não estão alinhados. Ponto A, que tem coordenadas XA e YA. Ponto B, que tem coordenadas XB e YB. E o ponto C, que tem coordenadas XC e YC. Então, se eles não estão alinhados, eu tenho que isso forma um triângulo. E como que eu encontro a área desse triângulo? A área desse triângulo, isso aqui significa numericamente igual, tá? Numericamente igual a metade do determinante desses 3 pontos. Só você lembrar que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por isso que a gente coloca sobre 2. Só que o determinante pode ser que ele dê negativo. Então, por isso que a gente coloca módulo. Para quê? Para sempre ficar positivo. Então, a gente pode pegar isso e escrever assim, ó. Área é igual ao módulo do determinante dos vértices do triângulo e eu pego esse resultado e divido por 2. Essa é a nossa fórmula. Pô, por que não quer ficar quieto lá? Fica quieto aí, filho. Aí, ó. Professor, ainda não compreendi. Vou te mostrar um exemplo. Que aí você vai entender. Vê. Deixa eu pegar ele aqui. Ihu! Oh, meu Deus do céu. Lasqueira. Relaxa, relaxa. Acontece. Foi mal, tá cheio de criança aqui hoje. Tô cuidando da minha sobrinha aqui. Tá difícil. Ó. Só o Gold. Aqui, achei. Deixa eu só cortar aqui para não ficar tão grande. Ô, professor, Pode falar.
E se no exercício ele pedir a medida de um dos lados do triângulo? Aí você vai fazer distância entre dois pontos. Por exemplo, se ele tivesse perguntado qual o perímetro desse triângulo, você iria calcular a distância do ponto A até o ponto B, seria um lado. O outro lado, a distância do ponto B até o ponto C. E o outro lado, a distância do ponto A até o ponto C. Então, a gente faria a Entendi. distância entre dois pontos. Entendi. Beleza? Aqui, ó. Olha esse exercício de vestibular também, viu? Ó, olha o que ele está perguntando. A área do triângulo de vértices 2, 5, 1, 7, menos 3 e 4 é quanto? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o determinante desses três pontos. Então, vamos organizar. E aí, você pode calcular o determinante de qualquer um desses dois jeitos que eu te ensinei, tá? Você pode fazer desse jeito tradicional ou pode fazer dessa malandragem que eu te ensinei. Eu vou fazer a malandragem, claro, mais direto. Então, eu vou organizar aqui, ó. 2, 5, 1, 7, menos 3, 4. Pega aqueles dois que você colocou aqui em cima, coloca embaixo. Então, nós vamos multiplicar, né, normalmente, ó. 2 vezes 7, 1 vezes 4 e menos 3 vezes 5. 2 vezes 7, 14. 1 vezes 4, 4. Menos 3 vezes 5, menos 15. Agora, nós vamos pegar as secundárias. E aí a gente troca o sinal. Não esquece disso. Isso é importante. 1 vezes 5, 5 positivo. Então, coloco 5 negativo. Menos 3 vezes 7 dá 21 negativo. Então, coloco 21 positivo. E 2 vezes 4 é 8. Eu coloco 8 negativo. Então, vamos ver quanto que deu isso aqui. Ó, 20 menos 15, 6. 6 menos 5, 1. 10 mais 4, 18. 18 menos 8, 10. 10 mais 1, 11. Então, o determinante deu 11. Ou seja, se não deu 0, significa que eles estão desalinhados. Que eles não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, são vértices de um triângulo. Como que eu calcular a área desse triângulo? Eu pego o determinante, 11, coloco módulo. Por que coloco módulo? Porque pode ser que dê negativo. Imagina se aqui deu menos 11. Aí a minha área vai dar negativa. Existe área negativa? Claro que não. Por isso que a gente coloca o módulo, tá? Então fica 11, pega o módulo, divide por 2. Então nossa resposta da questão, módulo de 11 continua sendo 11 sobre 2. E aí, como a gente não sabe a unidade de medida, eu venho aqui e coloco o A, só para representar unidade de área. 11 sobre 2. Letra E. Olha o tanto que é fácil. Isso é geometria analítica. A gente está... É muito mais trabalhoso você querer fazer base vezes altura. Porque se você fizer base vezes altura, você ia ter que achar essa medida aqui, ó. Você ia ter que calcular essa distância aqui, que, poxa, eu não faço a mínima ideia por enquanto. Aí a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Cara, ia dar um trabalhão para você achar essa altura aqui, ó. Então, por isso que essa regrinha do determinante, ela vem justamente para isso, tá? Ela vem para facilitar. Pedro. Pode falar, Natan. Peraí, a internet tá travada, peraí. Beleza. Enquanto isso, eu vou pegar um outro aqui pra gente.
Pode ir falando aí na hora que destravar. Aí você tá ouvindo de boa agora? Tô ouvindo. Deixa eu te perguntar. E tipo assim, se você tivesse os valores de Y, A, Y, C, Y, B, X, A, X, B, X, C, tipo assim, você soubesse a distância de cada um, por exemplo, a do A, ele, vamos supor que é 2 aí, porque tem 2 quadrados. Aí, tipo assim, você achar a reta, que seria no Tá caso falhando, do Y, Nathan. Não dá pra... Falhou, cara. Não deu pra entender, não. Tem um bate-papo. Se você quiser tentar digitar pelo bate-papo. Só que é o seguinte, Nathan, não é o melhor caminho, tá? O melhor caminho é esse aqui. É fazer o determinante. Se você quer, mesmo se ele te der a distância aqui, se querer calcular, não vai ser o melhor caminho. O melhor caminho é fazer o determinante e dividir por 2. Eu beleza, não vou sei se você fazer. levantou. Beleza. Vitória, eu não sei se você levantou a mão por engano ou se você levantou mesmo que quer perguntar É, alguma eu queria coisa. fazer uma pergunta. Pode fazer. Daria para fazer, nesse caso, daquela nas 3 linhas ou só desse modelo mesmo? Das 3 linhas, como se... daria, das 3 linhas. Você pode voltar aqui, ó, e utilizar isso. Só que aí você vai ter que completar com o número 1. Dá certo. Entendi. Sempre. Mas daria certo do mesmo jeito, né? Sim, mesma coisa. Entendi. Aqui, ó. Faz isso aqui, galera. Tem que ser rápido, tá? Porque nós só temos 5 minutos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês. Vai lá, dá um tempinho aqui para vocês fazerem por enquanto. Então, olha só. Como nós temos os vértices do triângulo, o jeito mais fácil de calcular essa área é calcular o determinante desses 3 pontos. Então, nós vamos calcular o determinante deles. Como que a gente calcularia isso? Eu vou fazer agora do jeito que a Vitória comentou lá. Daria jeito de fazer daquele outro método. 3 e 1, 1 e 4, 4 e 3. Aí a gente completa com o número 1. E depois repete as 2 primeiras colunas. 3, 1, 4, 1, 4, 3. E nós vamos multiplicar os elementos das diagonais principais. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. 1 vezes 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 vezes 3, 3. Agora vem a secundária. Estou indo rápido por causa do nosso tempo. Olha lá. Então, aqui ficaria 1 positivo, eu coloco 1 negativo. Aqui ficaria 9 positivo, coloco 9 negativo. E aqui ficaria 16 positivo, eu coloco 16 negativo. Bom, 12 mais 4 é 16, que cancelaria com esse menos 16. Pedro do céu. Que? Eu esqueci da... Tudo bem, Gi. Acontece. Antes tarde do que nunca, amiga. Faltam 2 minutos, né, João? Menos 10 mais 7, 7 negativo, pessoal. Agora eu vou fazer daquele jeito para você ver tanto que fica rápido, ó. 3, 1, 1. 4, 4, 3. Pega em cima, põe embaixo. Ó, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 1, 4. Então, seria 12, mais 3, mais 4. Agora, as secundárias. 1, 16, 9. Menos 1, menos 16, menos 9. Eu tenho certeza que quando você fizer essa conta, você vai encontrar menos 7. Então, como que eu vou achar a área? Eu pego o módulo desse determinante, o módulo de menos 7, e divido por 2.
Módulo é só para ele ficar positivo. Então, o módulo de menos 7 é 7. 7 dividido por 2, 3,5 unidades diárias. Então, sim, Gi, a resposta é a letra D, 3,5. Então, sempre, viu, Vitória? Você pode calcular o determinante de qualquer um dos dois jeitos. Ou você faz esse troçoide aqui, ou você faz esse trocinho, que é a malandragem que eu ensinei para vocês. Aí, no caso, quando você tira do módulo, ele fica positivo? Sim, sempre. Porque não tem área entendi. negativa. É, porque eu tava assim, ué, meu trem vai dar negativo, ué. É, sempre fica positivo. Entendi. Então é isso, gente. Por hoje é só. Foi uma honra, satisfação estar com vocês. Estou com saudade de vocês. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Beijo. Peraí, qual que é a alternativa?